Oi, pessoal. Vamos continuar os nossos estudos sobre os imigrantes japoneses aqui em Indaiatuba. E na aula anterior, nós comentamos que iríamos ter uma entrevista exclusiva com um descendente japonês, certo? Só que nós descobrimos que ele não é um descendente japonês, e sim um japonês de fato. Ele nasceu no Japão e ele vai contar um pouco da história da família dele, que começou com o avô dele quando veio para nossa cidade. O avô dele, inclusive, foi o primeiro imigrante japonês aqui em Indaiatuba. Então, antes de começar a nossa entrevista, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite. E para começar, a primeira pergunta que eu tenho é: o que fez os seus avós mudarem aqui para nossa cidade de Indaiatuba? Eles vieram em busca do quê? Então, na verdade, eles vieram para Indaiatuba à procura de novas terras, novas culturas e acabaram encontrando na Fazenda Pimenta um pessoal que recebeu muito bem e eles conseguiram com facilidade arrendar terra, onde eles plantavam o algodão e o tomate e sentiam-se dono daquela roça. Então, eles se instalaram na Fazenda Pimenta, pessoal. Lembra que a gente viu a aula passada? Nós conversamos sobre isso. Uma outra dúvida: os seus avós, eles vieram para Indaiatuba só o seu avô e a sua avó, ou trouxeram os filhos também? Bem, os meus avós tiveram 3 filhos e, na ocasião da imigração para o Brasil, a legislação tinha uma certa restrição, principalmente para crianças. E dos 3 filhos que eles tinham, infelizmente, aprovaram apenas 2. Então, os meus avós e os 2 tios. Como o papai era do meio, acabou ficando ele no Japão e veio o irmão mais novo dele juntamente com os pais. Então vieram em 4, os meus avós e os 2 filhos. Nossa, então vieram os 2 irmãos e só o seu pai ficou morando lá no Japão. Coitado. E como é que foi a história? Ele casou-se, ele trabalhava com o quê? E quando ele veio para o Brasil? Aliás, o senhor já era nascido? Ele cresceu aos cuidados da avó dele, da minha bisavó. Aí ele se foi, através do estudo e tal, ele conseguiu chegar na cidade de Osaka. E quando ele completou a maioridade, ele foi para a guerra. E só depois que ele voltou, não sei quanto tempo foi, mas aí ele acabou casando com a mamãe. E quando eles estavam com 2 filhos, eu e a minha irmã, o meu avô paterno, o avô que morava aqui no Brasil, fez um convite para que eles viessem para o Brasil. Principalmente porque, pós-guerra, o Japão passava miséria, né? E ele aceitou. Por isso é que nós viemos para cá. Então, eu sou japonês, nasci na província de Hiroshima, viemos para o Brasil desembarcando no Porto de Santos no dia 13 de janeiro de 1953. O senhor tinha quantos anos? 3 anos. 3 aninhos. Na aula anterior, nós estudamos um pouquinho algumas dificuldades que os primeiros imigrantes japoneses enfrentaram quando chegaram aqui no Brasil. Quais as principais dificuldades que esses primeiros imigrantes enfrentaram aqui no nosso país? São várias dificuldades, mas uma, no caso das dificuldades mais fortes, foi justamente a comunicação. O palavreado que o japonês ouvia aqui não tinha nada a ver com o que eles sabiam. Essa foi a primeira grande dificuldade. Segundo, a imensidão da terra. Por onde começar? Capinavam aquelas ruas de cafezais, diz que não tinha fim, né? E enquanto que lá no Japão os arrozais eram todos fechadinhos, em quadras, né? Outra coisa era justamente a caminhada. Ia, no caso da casa de um amigo para outro,
não era essa facilidade que nós temos hoje, era a pé. Então levava-se 4, 5 horas, coisas que lá no Japão, apesar de também na época usarem muito o andar, as distâncias eram pequenas, né? E também uma outra coisa que eles tiveram grande dificuldade, comida. Comida foi uma coisa que, essa comida que nós comemos aqui, não tinha nada a ver com o que eles comiam lá. Então a comida era uma grande diferença. E aqui em Indaiatuba, especificamente, quais as maiores dificuldades que Aqui em Indaiatuba, essas dificuldades foram bem menores. Foram amenizadas principalmente porque a imigração japonesa aqui no Brasil começou em 1908. E aqui o meu avô chegou em 1935. Então ele já tinha passado por vários estágios, né? Da região de Ribeirão, depois Campinas e Indaiatuba, alguma coisa ele já conseguia conversar com o brasileiro. Tanto é que não demora muito, o vovô passa a ser comerciante lá na Fazenda Pimenta. Agora, depois da guerra, a maior dificuldade que eles tiveram foi justamente a discriminação que o japonês sofreu, principalmente porque fazia parte daquele eixo, né? Foi o eixo derrotado, então houve, no caso, essa discriminação. Então, são as maiores dificuldades aqui em Indaiatuba, mas nem se compara com o do passado. E sobre a cultura japonesa? Ela se mantém ainda aqui nessa cidade? Na medida do possível, a Associação Nipo-Brasileira de Indaiatuba procura manter essas tradições. A raiz da nossa cultura está fincada na Escola de Língua Japonesa. Na Escola de Língua Japonesa, que foi criada desde o início da associação, a associação foi fundada em 1947. Juntamente foi criada uma escolinha. E nessa escolinha não só se ensina a língua japonesa, a escrita, a conversação, como também muitas atividades extracurriculares. Por exemplo, uma coisa que o brasileiro hoje gosta muito, origami, dobradura, a arte da dobradura. Então, isso as crianças aprendiam no passado. Lendas, músicas do folclore japonês, tudo isso era ensinado para as crianças. Por que se fazia isso no passado? Porque os nossos avós vieram para o Brasil na esperança de fazer riqueza e voltar para o Japão. E voltando para o Japão, os filhos, os netos, teriam condições de prosseguir o japonês lá no Japão, né? Isto foi, no caso, assumindo proporções cada vez maiores, onde nós fazemos as nossas participações em muitos eventos culturais, folclóricas, não só da nossa cidade, mas também de todo o estado, até fora do estado. Danças folclóricas, uma coisa que o brasileiro acabou gostando, acatou a ideia, é daquelas danças folclóricas em que a gente toca o tambor e o pessoal faz aquela dança em volta, né? Daquele, é uma espécie de altar onde fica o tambor principal, né? E é de uma coreografia bastante fácil, né? E eu acredito que aquilo é contagiante mais pelo som do tambor, né? Para fechar, tem alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo a gente? Bem, então, finalizando, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem. Nós, japoneses, dentro da nossa cultura, desde pequeno, aprendemos da dedicação, da honestidade, ser responsável, respeitar os outros. E isto a gente vem tentando, no caso, fazer com que
as crianças aprendem. Influências, outros acabam enfraquecendo isso, mas principalmente para as crianças. Eu peço sim que vocês estudem. Estudem, porque sem estudo vocês não serão nada. O Brasil precisa de pessoas cultas, de pessoas que saibam o que está falando. Precisamos sim de jovens, de adultos capazes e competentes. Então é isso que eu espero de vocês. Obrigado.